Aí sim! Começa agora mais uma edição do nosso podcast. Aí sim! Temos aqui um prazer receber você aqui, eu poder entrar na sua tela através do YouTube, através do Spotify, para falar de coisas boas, para falar sobre os pilares do Instituto Sim, falar sobre geração de renda, sobre cultura, sobre educação, sobre voluntariado. Dentro da geração de renda a gente tem empregabilidade, tem empreendedorismo, mas também a gente tem outras questões como sustentabilidade, responsabilidade social. Então, cada episódio quinzenal a gente recebe um parceiro do Instituto Sim para falar das suas experiências de vida, para falar sobre as nossas parcerias, para falar sobre coisas que inspiram e transformam. A ideia desse podcast é justamente esse, trazer o terceiro setor à tona, trazer um pouco aí em evidência, né? A gente ouve falar muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas por que não falar de coisas boas, falar de e com pessoas boas também? Aquele recado de sempre, youtube.com/Instituto Sim, tá lá os episódios anteriores, esse aqui também. No Spotify nós estamos também, estamos chique, tá pensando o quê? Estamos lá no Spotify, no Deezer, em outros agregadores de podcast. Alguns cortes você vai ver no Instituto Sim, no Instagram, né? @Instituto Sim, Facebook, ainda a gente persiste no Facebook, tá cada vez menos, mas estamos lá também no LinkedIn e daqui a pouco a gente vai estar em outras plataformas também. Bom, hoje o papo é sustentabilidade e empreendedorismo social. Você já está acostumado? Eu tenho essa ficha aqui para a pergunta, para os convidados. Só que a minha convidada de hoje, a Miriam Duelib, fundadora e presidente do Instituto Ecoar, ela não cabe nessa ficha aqui. Então eu trouxe uma folha, duas folhas aqui para apresentar a Miriam e tudo o que ela representa, tanto no Instituto Ecoar como em outras atividades que ela faz e fez também. A Miriam é jornalista graduada pela Escola de Comunicação e Artes na Universidade de São Paulo. Ela é especialista em educação para sustentabilidade, geração de trabalho e renda e mudanças ambientais globais. Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou sólida experiência em trabalhos com órgãos públicos, instituições de fomento nacionais e internacionais, empresas, universidades e cooperativas. Foi presidente do Banco da Mulher, conselheira do Fundo Paulistano São Paulo Confia, representante da sociedade civil no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conselheira no Clima Info e tem muitas outras coisas aqui que ao longo do bate-papo a gente vai falar com ela, puxar o gancho para muita coisa. Olha, ela já escreveu. Essa mulher é demais. Miriam, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada a você, Alexandre, por suas palavras tão gentis e por ter me convidado para fazer parte desse podcast do Instituto Sim, que é um instituto que eu tenho muito apreço e muito orgulho em ser parceira. A gente também tem acho que tem uma sintonia, uma sinergia É. entre os institutos, porque o Instituto Sim, né, é a área social da Sim, e vocês fazem um trabalho de empreendedorismo social, você tem até na área ambiental, Isso. né, você já atuou, então acho que tem bastante sinergia com o nosso trabalho. E eu queria saber logo de cara, Miriam, assim, você tem, né, tem toda essa capivara aqui que a gente puxou, que é sobre você. Como é que começou? Terceiro setor, a parte ambiental, da onde surgiu na menina Miriam essa Na vontade? verdade, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, preocupada em conhecer o mundo, em decifrar o mundo e poder ter alguma atuação, que pudesse ter algum impacto positivo nesse mundo que a gente vive. Quando a gente é muito jovem, a gente tem aquela pretensão, aquela presunção de que a gente vai mudar o mundo, né? Eu achava, como grande parte dos jovens da minha geração achava, que a gente podia mudar o mundo. Então, eu fui fazer jornalismo na USP, exatamente porque eu achava que eu queria ver o que estava acontecendo no mundo e poder fazer a diferença. Fiz jornalismo, é uma profissão que eu gosto muito, que me ensinou muito. Acho que essa curiosidade, essa acuidade na observação que eu tenho hoje, em ver por detrás das coisas, em sempre procurar ver o contexto, todos os vieses de um fato, isso me veio do jornalismo, né? Então, e aí eu fui trabalhando, trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, etcétera, mas eu sempre tive uma sensibilidade social muito forte, né. Eu sempre achei que a gente precisava fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu venho de uma família de empresários, então eu sempre participei de algumas instituições empresariais.
Ah, e isso foi me conduzindo, por exemplo, associação comercial, a associação de mulheres executivas, porque eu também atuava na área de empresa, né, nas empresas da minha família, e isso foi me levando a pensar muito na questão da responsabilidade social da empresa, né, que era uma coisa que naquela época se falava muito pouco, Sim. né, se falava muito pouco. Então eu comecei a trabalhar dentro dessas instituições essa questão da responsabilidade social da empresa. O ambientalismo, ele surge na minha vida, eu falo desde que eu nasci, né, porque eu nasci no Mato Grosso do Sul, né, que antigamente era Mato Grosso, na região do Pantanal, e quem nasce lá não pode deixar de ser ambientalista, né. Então eu sempre tive essa vocação, para a questão da natureza, né, eu sempre fui muito ligada à questão da natureza, e isso vai se somando, né, vai tudo isso vai formando Foi um construindo, né? conjunto, né, um conjunto. E aí a minha atuação, eu sempre falo que a minha atuação é socioambiental sem hífen, né, porque é uma coisa só. E nessas minhas atuações empresariais, com o foco da responsabilidade social e também da responsabilidade ambiental, eu acabei me envolvendo com o Banco da Mulher, que era um organismo internacional, né, que foi fundado na década de 1970 em Nova York, para ser um banco que fomentasse, que pudesse dar empréstimo a mulheres pequenas empreendedoras. Porque eu já entrei na década de 1990, né, mas ele já existia em 60 países antes de vir para o Brasil. E era muito impressionante, porque aqui no Brasil as mulheres, quem estiver nos ouvindo vai achar até engraçado, mas as mulheres não podiam pegar empréstimos em banco, fazer operações bancárias sem o aval do marido Olha só. ou do pai, sabe, como se as mulheres não tivessem capacidade. E o Banco da Mulher surge nessa seara, então foi um negócio incrível, foi o primeiro banco de microcrédito, que aconteceu no Brasil. Logo depois veio o Banco do Povo, no Rio Grande do Sul, Uhum. mas aí era uma atividade governamental, né, foi promovido pelo Sim. então governo do Rio Grande do Sul. Mas o nosso não tinha nada a ver com o governo, era uma instituição internacional com sede no Brasil também. E no Banco da Mulher aprendi muito. Aprendi que lidar com mulheres era uma maravilha, porque elas eram muito responsáveis, aí eu comecei a inovar, comecei a achar inventei uma história chamada do aval solidário, sabem, que quando uma não podia pagar porque estava com uma dificuldade, a outra supria e aquilo Uhum. rodava, muito inspirada no Grameen Bank de Bangladesh, cujo fundador, Muhammad Yunus, ganhou o prêmio Nobel. Sim. Então, eu sempre estudei, comecei a estudar muito isso, né. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu costumo estudar muito, né. Então eu comecei a estudar muito isso e comecei a trazer algumas inovações interessantes para o banco. E foi uma experiência muito bem-sucedida. Depois, enfim, a vida vai girando, né, as coisas vão acontecendo, e eu acabei indo para o Instituto Ecoar, é um instituto que foi fundado em 92 durante a Eco A Eco 92. 92. É, e nessa Eco 92 nós já tínhamos um grande grupo de acadêmicos, ativistas, ambientais, socioambientais, que a gente já tinha se reunido para escrever um documento que acabou virando um documento internacional chamado Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Globais Responsáveis e Solidárias. Esse tratado, nós escrevemos a muitas mãos, não só nós aqui no Brasil, mas também outras pessoas no exterior, numa época quase pré-internet, né, que a É. internet era muito precária, então foi um trabalho que deu muita dificuldade. E o tratado foi um documento incrível, que até hoje é considerado, uma bíblia da educação ambiental, do ambientalismo. E aí nós decidimos fundar o Instituto Ecoar como um locus para poder divulgar o tratado e todos os artigos que estão no tratado. Que se a gente lê o tratado hoje, você vai ver que ele é super atual, super atual. E aí nós resolvemos montar o Instituto Ecoar em São Paulo, numa época que as pessoas nos diziam que como é que a gente tinha uma ONG ambientalista em São Paulo, se São Paulo não tinha meio ambiente.
porque as pessoas achavam que meio ambiente era cuidar de mico-leão dourado, das Sim, tartaruguinhas, da Amazônia, né? Então não tinha essa visão, né, do que é o meio ambiente urbano e tudo que ele requer. E nós trouxemos uma outra grande inovação, que isso é muito do movimento ambientalista latino-americano, que é o socioambientalismo, né? Porque nós sempre acreditamos que não dá para dissociar, claro. né, o social e o ambiental, e também não o econômico, né? E aí nós fundamos o Instituto Ecoar há 32 anos e estamos lá firme e forte até hoje. E um dos nossos pilares no Instituto Ecoar era muito baseado nessa minha experiência de Banco da Mulher e entidades empresariais, era a questão da geração de trabalho e renda. Porque a gente não consegue, Alexandre, pensar em mais nada quando a gente não tem as necessidades básicas da gente atendidas. Sim. Uma pessoa que não tem moradia, uma pessoa que não se alimenta suficientemente bem, que não tem acesso à educação, à saúde, ao lazer, ela não consegue pensar em proteção do meio ambiente, ela não consegue pensar em sustentabilidade, em mais nada. Então, nós trouxemos esse viés e todos os nossos projetos passam também por esse caminho. E aí estamos nós até hoje. Já deu para perceber que é um trabalho muito bonito do Instituto Ecoar, a gente vai falar um pouquinho dele, mas eu queria aproveitar a sua experiência em outras empresas, um pouco mais antiga, né? E até você falou da Eco 92. Eu lembro quando eu estava na escola, quando era a época da Eco 92, foi um burburinho enorme, Foi. né? Assim, acho, posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro grande movimento, né, para falar de meio ambiente no Brasil. Sim. Acho que foi a Eco. Que diferenças você vê daquele, vamos dizer, pré-Eco 92, na área de responsabilidade social das empresas? Você falou que você já estava nessa seara. E a questão socioambiental daquela época para hoje? Porque você falou que as pessoas não viam. São Paulo não tem meio É, ambiente, né? Como se, sei lá, coleta seletiva. isso. Hoje é algo que é tão comum para gente, mas naquela É, época não, não não era, tinha, não né? era, Não não. existia coleta e outros exemplos que você pode dar aqui para gente. Na verdade, a responsabilidade social das empresas era uma coisa muito nova, muito inovadora. E quando a gente falava isso, as empresas, grande parte das empresas nacionais, elas estranhavam aquilo, sabe? Sim. Elas estranhavam, achavam que elas já davam emprego, já pagavam impostos e que estava tudo bem. Não se falava em equidade de gênero, não se falava nos cuidados ambientais, nada disso. Mas vários movimentos aconteceram no mundo, né? Focando nessa questão da responsabilidade social das empresas. Um dos maiores movimentos que teve no Brasil, que é posterior à ECO, isso já vem lá no final da década de 1990, foi o Instituto Etos, né? O Uhum. Instituto Etos é que começou esse trabalho congregando as grandes empresas no Brasil para trabalhar a responsabilidade social. Ainda se falando só em responsabilidade social. O segundo passo foi a responsabilidade socioambiental, né? Então, isso foi uma mudança que veio progressivamente, muito na seara do que acontecia lá fora, porque realmente os países europeus e os Estados Unidos avançaram muito mais rápido do que a gente nesses temas, né, que são tão contundentes. Ah, enfim, eu me esqueci qual era a segunda parte da sua pergunta. É justamente sobre a parte ambiental, assim, Ah, sim, a diferença que era naquele tempo para hoje. Se tá. melhorou, se não, o que que, Muito, né? melhorou muito, porque, na verdade, o tema começou a ser compreendido. Isso se deve muito ao trabalho das ONGs, muito fortemente ao trabalho das ONGs ambientalistas, que pautaram esse tema. Pautaram não só para as empresas, mas pautaram para os políticos e pautaram para os governantes. Então, a gente começa, e muito também por influência dos órgãos de financiamento. Eu me lembro que um dos primeiros projetos que a gente fez no Instituto Ecoarc, assim, de larga monta, foi na década de 90, 1996, 97, que foi um projeto enorme de educação ambiental na área de córregos que seriam canalizados pela Prefeitura de São Paulo, por exigência do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento, Interamericano de Desenvolvimento, começaram a colocar como condicionante para os empréstimos
a questão ambiental. Olha. E aí os órgãos públicos tinham que aceitar. Às vezes não aceitavam muito bem. Me lembro também de um projeto que nós fizemos em Rondônia, que era para a gestão de um parque estadual imenso, uma área protegida, né? Que nós ganhamos também esse edital, essa licitação, e o governo de Rondônia, que era quem recebia o dinheiro do Banco Mundial, fazia tudo para boicotar o nosso trabalho. Porque eles engoliam o trabalho, entendeu? Porque eles achavam que era uma bobagem gastar dinheiro com aquilo. E, no entanto, foi o nosso trabalho que permitiu que fossem fechadas pistas de pouso clandestinas, de tráfico de drogas, que existiam dentro do parque, entendeu? De roubo de animais, captura de animais silvestres para poder exportar, e etc. Então, essa resistência às questões ambientais, sempre antes vistas como periféricas, como perfumaria, como papo de ambientalista, etc., isso foi sendo dirimido ao longo dos anos, felizmente, muito por pressão internacional, muito por pressão nossa, dos ativistas, dos ambientalistas, e também pela legislação, porque à medida que nós, da sociedade, e os fundos financiadores e a comunidade internacional pressionava, os governos tinham que, né, responder. Sim. E responderam com umas legislações que realmente foram muito boas, como o Código Florestal, que era avançadíssimo e que persiste até hoje, apesar de que, de vez em quando, se tenta acabar com o código. Pois é. Então, realmente é um trabalho, continua sendo um trabalho de persistência, de convencimento e de uma tenacidade, assim, no sentido de tem que ter, né? Isso melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar, viu, Alexandre? Ainda tem um longo caminho. Você foi falando de algumas coisas que vocês faziam naquele tempo, era meio arriscado, né? Você Era. mexia com gente grande. Era arriscado. Muitas vezes a gente teve problemas, né? Muitas vezes a gente teve problemas assim de ameaças, mas a gente nunca deu muita bola, né? Eu me lembro que aqui mesmo em São Paulo, alguns projetos que nós tínhamos, que nós queríamos implementar uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, que estavam sendo muito bem geridas em outros lugares do Brasil, sem ser São Paulo, e que a gente tentou montar aqui. Porque, na verdade, grande parte dos resíduos que vão para o aterro são resíduos de construção civil. E não precisaria ir. Grande parte deles pode ser reciclada. E pode servir de base para o asfalto, para calçadas, para fazer poste. Por exemplo, tinha uma experiência no Paraná que se fazia tijolos. Todas as casas populares eram feitas com tijolos advindas do material reciclado da construção civil. Então, era um jogo de ganha-ganha maravilhoso. E essas centrais, né, que a gente falava de reciclagem, normalmente elas aconteciam nos locais que tinham sido antigas pedreiras, que fica aquela coisa horrorosa, né, ali, aquela área totalmente degradada. E nós tentamos fazer aqui em São Paulo, só que a gente não sabia que as áreas de pedreira que tinha aqui em São Paulo pertenciam a uma determinada família. E quando a gente queria ir lá, a gente ia lá, a gente era recebido por capangas armados, entendeu? Que não deixava a gente entrar. E a prefeitura, que estava favorável a esse nosso projeto, quando viu esse cenário, pulou fora, né? E até hoje não tem em São Paulo. Até hoje não tem. Né? O que é um absurdo, o que é um absurdo, sabe? Então, a gente tem coisas assim absolutamente inexplicáveis nesse cenário socioambiental ainda no Brasil. Hoje, nessa área socioambiental, a Miriam é ativista. Ativismo, a gente cria até um estereótipo, né? A pessoa. Tem um com a bandeirinha, já fiz isso, não faço mais. Hoje está mais. Deixa para a moçada. Hoje está mais nos bastidores. Hoje está mais nos bastidores. Tá. E aí surge, em 92, o Instituto Ecoar. A gente conhece bem o Instituto Ecoar da nossa parceria, né? Isso. De vocês com o Instituto Sim. A gente vai falar daqui a pouco, né, sobre a cogestão do projeto Junto Misturado, que são as nossas lojas colaborativas, mas o Instituto Ecoar é muito mais do que isso. Conta um pouquinho, assim, os
os principais programas, projetos? Conto. Bom, o ECOAR já atuou e atua em todas as áreas ambientais, socioambientais, exceto fauna. A gente nunca trabalhou com fauna. Nós trabalhamos muito na área de florestas. Durante muito tempo, nós tivemos assim um braço do ECOAR, do Instituto ECOAR, que era a Associação ECOAR Florestal, onde nós tínhamos vários viveiros e trabalhávamos muito fortemente com a reposição florestal. Hoje é um instituto independente do nosso, né? Mas foram muitos anos, plantamos muitas árvores, foi um trabalho muito bonito aqui no estado de São Paulo. Trabalhamos muito na questão dos recursos hídricos, né? Com trabalhos de recuperação de bacias hidrográficas. Um dos trabalhos mais bonitos que a gente fez foi junto à Itaipu, binacional, num programa que foi premiado pela ONU, chamado Cultivando Água Boa, que era um programa que recuperava as microbacias da parte oeste do Paraná Oeste, e que foi um trabalho sensacional, porque era um trabalho que a gente pôde aplicar tudo que a gente acredita, que não era só a recuperação da bacia em si, mas era o envolvimento de toda a comunidade. Então, passava desde o trabalho com resíduos, formando cooperativas de reciclagem, até o trabalho com as mulheres, formando mulheres pequenas empreendedoras, com ervas medicinais, com a área rural, não é? Com os produtores. Sabe que o Paraná é um lugar que você tem muitos pequenos produtores rurais, né? Então, a gente trabalhou muito com esses pequenos produtores rurais no sentido de adequação da propriedade, até mesmo de adequação das estradas ciliares, recuperação de mata ciliar. Recuperamos quase que muitos 1.000 quilômetros de mata ciliar, não é? Recomposição florestal, enfim, foram 15 anos que esse projeto, que nós trabalhamos nesse projeto, não só nós, mas muitos parceiros, e foi um sucesso absoluto, né? Foi um sucesso muito grande. E trabalhamos aqui também, trabalhamos muito aqui na cidade de São Paulo com a questão dos rios, né? Trabalhamos muito no Tietê, com o rebaixamento da calha, o envolvimento da população, enfim. Tanto que acabei sendo representante da sociedade civil no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? Por causa dessa experiência toda do ECOAR. A questão dos resíduos sólidos, nós trabalhamos também muito fortemente. E aí vinculamos esse viés de geração de trabalho e renda. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos quase 1 milhão de catadores de produtos recicláveis no Brasil. 1 milhão. Quase 1 milhão. A última vez que eu vi, estava batendo 1 milhão. É muita É gente. muito. É muita gente. E nós, naquela época que nós trabalhamos muito fortemente com isso, o governo federal tinha criado uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que hoje voltou, tinha acabado no governo anterior, agora foi retomada como ministério, mas na época ela era a Secretaria Nacional. E nós trabalhamos muito com eles para organizar os catadores, formalizá-los em cooperativas e fortalecer as cooperativas que já existiam. E isso foi um trabalho muito bonito, e aí nós fizemos uma grande parceria com a Prefeitura de São Paulo à época. A Prefeitura de São Paulo construiu grandes usinas de reciclagem, 2 grandes usinas de reciclagem, era para ser 4 centrais de reciclagem, automatizadas com tecnologia francesa, eram para ser 4, mas infelizmente o prefeito de então não foi reeleito e o próximo não fez as outras 2. Mas era um trabalho incrível, porque os catadores prestavam esse serviço à cidade, que eu sempre falo que eles são verdadeiros agentes ambientais, né? Que eles coletavam esses resíduos com a ajuda da prefeitura, na questão dos veículos e tudo, a prefeitura os remunerava e nós os capacitávamos. Quando a gente vê isso, né? O prefeito A, ele tem um viés e ele é favorável a projetos. Aí muda, aí cai tudo, você perde tudo, há um retrocesso. E né? começa do zero, e quando começa do zero, como se nada tivesse sido feito antes, Sim. entendeu? E tem diagnósticos, tem relatórios, tem estudos, se ignora tudo. Bom, então nessa área de resíduos, a gente teve essas experiências muito legais. Eu queria citar um projeto que nós fizemos com a Petrobras, que foi um projeto também muito premiado,
Esse projeto era nós tínhamos que fazer educação ambiental e comunicação social com os habitantes, as pessoas que moravam nas comunidades lindeiras, a um oleoduto que ia de Barueri a São Caetano ou vice-versa. Era quase 1 milhão de pessoas. Esse oleoduto, ele cortava a região mais densamente urbanizada da metropolitana. E o oleoduto passa muito perto das pessoas, né? Muito perto. E as pessoas precisavam entender que aquela faixa que tinha ali não era uma faixa para colocar carro, acender fogueira de São João, jogar lixo, nem nada. E aí o que acontecia é que havia uma desavença, porque os fiscais da empresa iam lá, tiravam as coisas, a população ficava com raiva, ia lá e fazia mais, aí a Petrobras construía muro, eles iam lá e derrubavam os muros. Bom, aí nós fizemos todo um trabalho num projeto chamado Convivência e Parceria. E foi um trabalho incrível. E dos vieses desse trabalho foi a questão dos resíduos, porque tinha muito resíduo. Então, nós formamos cooperativas, ali uma cooperativa de coleta e de armazenamento, separação e encaminhamento para reciclagem. E parte daquele resíduo que era coletado, nós transformamos em geração de renda para mulheres, que era a questão do papel. Uhum. Porque aí a gente começou a fazer oficinas de papel reciclado, e essas mulheres passaram a fazer cartões, na época que se usava, cartões de Natal, cartões de visita, que eram adquiridos pela própria empresa, sabe? Então foi um trabalho super bonito, Sim. super bonito, porque... E depois a gente começou a trabalhar também com compostagem dos resíduos orgânicos e plantio de hortas comunitárias Uau. nessas regiões. Não só nas linhas da Petrobras, mas embaixo dos linhões na época da Eletropaulo. Então, tem saída, tem jeito Tem de jeito. fazer. E isso é uma coisa econômica, porque gera renda, Sim, é social e é ambiental, sim. não é? Então, essa sempre foi uma prática do Ecoar. Qualquer projeto que a gente faça, em qualquer área, a gente sempre procura encarar esses 3 desafios: o econômico, o social e o ambiental. Muito bem. E é isso que você disse, assim, tem jeito, se tiver força de vontade, se tiver vontade, né? E não precisa, a gente coloca muito assim, porque o governo, porque as grandes empresas. Acredito que o cidadão também pode contribuir, né? Fazer a sua parte. Olha, Alexandre, eu estou convicta de uma coisa: mudança é uma coisa muito difícil. Sim. Ninguém gosta de mudar. É só você falar assim, vamos mudar de casa, que todo mundo... Sabe, eu falo que até gato foge no dia da mudança. Então, a gente só muda quando a gente sabe, reconhece que é absolutamente necessário mudar, porque não dá mais para ser como foi até aqui, né? E governos e empresas têm muito mais relutância para mudar. Empresa porque custa dinheiro mudar. Sim. Sempre custa dinheiro. E governo porque também custa dinheiro, porque é burocrático, porque exige muito esforço, que nem sempre as pessoas querem fazer. Quando é que governos mudam? Quando tem pressão popular. Sim. Tá? Quando é que empresas mudam? Quando tem pressão do governo e quando tem pressão dos consumidores. Então, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos é um exemplo típico. A legislação de resíduos sólidos ficou 20 anos no Congresso para ser aprovada. Não. Foi aprovada no primeiro governo Lula. E a coisa andou, começou a andar. As empresas começaram a correr atrás e começou a ter a questão da logística reversa, que é complicado, não dá para explicar tudo aqui agora. Mas, enfim, começaram realmente a se preocupar com aquilo. Bom, acabou aquele governo, veio os governos, entraram outros governos, né? E eles simplesmente resolveram retardar a aplicação da legislação. Parou tudo. Nossa. Algo que já tinha sido aprovado. E por que eu, no lugar de uma grande empresa, também falaria isso. Por que eu vou gastar tanto, mobilizar tanto, se eu não tenho essa obrigação? Sim. Agora está voltando tudo de novo. São os retrocessos que a gente estava comentando agora há pouco. Fora esses projetos socioambientais, de repente, né, você vai me contar um pouquinho, porque o Instituto Ecoar, na vida do Instituto Sim, entrou antes da minha entrada no Instituto Sim. Então,
explicar, contextualizar aqui para o nosso público, nós temos um projeto Junto e Misturado, que é um projeto de lojas colaborativas. Nós temos em 3 shoppings da Sim, que é o Tietê Plaza, o Gran Plaza e o Cidade São Paulo. Então é um projeto onde pequenos empreendedores podem expor os seus produtos, mas para isso tem alguns critérios. Como que começou esse namoro entre nós, assim? Esse namoro entre nós foi engraçado esse começo, né? As coisas às vezes têm que ser, né? Elas têm que acontecer. Nós tínhamos sido, como nós, Instituto Equar, tínhamos sido convidados para fazer um projeto junto com as mulheres bolivianas, costureiras bolivianas. Nós estávamos participando, tínhamos sido convidados para participar do Laboratório da Moda Sustentável, Lab Moda Sustentável. E lá as pessoas nos pediram, porque você sabe que havia uma cadeia extremamente perniciosa que estava levando algumas grandes empresas varejistas a sofrer processos judiciais muito grandes, que era o uso da mão de obra análoga à escravidão das costureiras bolivianas. Então, a loja de varejo comprava da empresa X, e a empresa X ela tinha uma subcontratada Y, que tinha outra subcontratada de outra coisa, e que batia lá nas bolivianas. E você sabe como é que é a responsabilidade disso tudo, Nossa. né? Então, nós começamos a trabalhar junto com um parceiro nosso, uma instituição parceira, a Lampime BR, a Lampime Brasil, que é uma associação latino-americana de pequenas empresas, micro e pequenas empresas, que já éramos parceira há muito tempo. Eu fui uma das fundadoras da Lampime no Brasil, também sou conselheira até hoje. E nós começamos a trabalhar com essas mulheres bolivianas. E nessa parceria da gente tinha o Sebrae e tinha o Senai, tinham vários órgãos, né? Uhum. E estava tendo tudo muito bem até que veio a pandemia. Aí veio a pandemia, nós tínhamos um projeto grande de oficinas de costura e tudo teve que ser desmobilizado. E aquelas mulheres voltaram a trabalhar em casa, em situações extremamente Sim. insalubres. A única coisa que tinha melhorado é que a gente tinha conseguido legalizar a situação delas no país, mas isso era pouco. Bom, aí durante a pandemia nós não queríamos que elas voltassem àquelas condições de trabalho delas, que era produzir 14, 15 horas por dia para vender para a feira da madrugada a um preço ínfimo e ser explorada. Nós começamos a fazer parcerias com bancos para elas fazerem aventais e máscaras para hospitais. Hum. Aí, por um acaso, assim, aquelas coisas que uma coisa vai puxando a outra, nós fizemos parceria com o Banco da China, imagina você, Nossa. que nós nem sabíamos que era um banco chinês, mas era um banco chinês que nos ajudou muito. E elas passaram a produzir esses materiais. Bom, quando voltou a economia, começou a voltar, a gente deu um jeito nessa coisa. Hoje elas estão muito bem lá na Casa Verde, no Grande Galpão. Tem até um financiamento que a Lampime conseguiu. O Equar se afastou um pouco desse projeto, porque não estava dando conta, mas a Lampime está tocando. Conseguiram até um financiamento até do Banco Mundial. E elas formaram um coletivo maravilhoso e tudo. Com esse trabalho, o Sebrae nos procurou, porque o Sebrae já estava querendo fazer esse trabalho de mulheres, já estava pequenas empreendedoras em shopping. E aí que nós nos aproximamos do Instituto Sim e começamos a trabalhar nesse projeto junto com o Sim e com o Sebrae, no sentido de levar para essas mulheres um pouco da nossa experiência que trabalho no coletivo, porque não é fácil trabalhar no coletivo, Não. sabe? E a maior parte das lojas colaborativas, na verdade, não se cria um coletivo, porque Uhum. tem uma gestão, normalmente, de algum órgão público, né? E as pessoas vão até lá, deixam lá os seus produtos, recebem um percentil daquilo, ou então elas vão lá um dia por semana e ajudam a vender, mas não cria né? Aquele ambiente, né, de coletivo, de ajuda, de comunidade. E no Sim a gente tem contribuído para que aconteça isso nessas lojas. E tem sido uma experiência muito boa. Não, é bonito. Às vezes a gente vai, principalmente quando mudam o ciclo e ainda não nos conhecem, né?
Então a gente chega na loja, assim, e a gente percebe que eles falam dos produtos das colegas Isso, com com propriedade, né? Com propriedade. propriedade, porque esse é o conceito da loja colaborativa. Todas, eu falo todas porque a grande maioria São são mulheres. mulheres, né? Não é só para mulheres, né? Tem alguns sobreviventes ali no meio, Tem, que alguns ajudam muito, viu? Que ajudam muito. né? Eles explicam, não, esse aqui é o amigurumi da parceira tal, ela faz com não sei o quê, e conta a história do projeto, que é isso que é importante. A gente não quer que conte a história do projeto para vá, porque é o Instituto Sim, porque é o Instituto Ecoar, mas que as pessoas vejam, né? Esse é um dos motivos também que a gente está montando esse podcast, que as pessoas conheçam, né? Tenham boas É, experiências, veja que as empresas estão dispostas a fazer alguma coisa. eu acho que esse projeto do Instituto Sim, ele tem um diferencial, tem vários diferenciais. Eu já falei da questão do coletivo, é, e da gente contribuir para que elas criem autonomia, sabe? Para que elas adquiram uma autonomia. E a gente sabe o que está acontecendo, porque muita gente sai de lá e se juntam, 3 ou 4, e montam Sim. uma loja, né? E passam a trabalhar juntas, mas eu acho que acima de tudo é dar a essas microempresárias, que são todas microempresárias, são MEIs, a oportunidade de ver seus produtos no shopping center. Isso muda totalmente a autoestima e a percepção delas. Sabe, algumas delas, quase todas são artesãs, né? Uhum. Artesãs e artesãos. Então, o artesão e a artesã, eles vivem muito no subjetivo, porque eles produzem em casa e vão lá numa feira, num bazar, ou vão nessas lojas, nesses projetos de prefeitura, colocam lá o seu produto, né? Ou vendem pela internet, eles É. não têm feedback do cliente. Eles não têm conhecimento do que acontece dentro de um determinado nível de comércio. Então, o que a gente vê é que elas aprimoram muito o seu produto, quando elas percebem que elas estão num lugar em que as pessoas, né, gostam de um produto mais bem feito. Sim. Então, elas estão aprendendo, quase todas as turmas que passaram, melhorar as suas embalagens, o seu atendimento, a maneira de se apresentar. E fizeram e começaram a trocar e aprender umas com as outras, por exemplo, quais eram os melhores fornecedores, onde tem os melhores lugares para você comprar, e fez um bem enorme para a autoestima. E o mais engraçado é que às vezes, porque tem dias, sabe quando que é shopping center? Tem dia que não tem muito movimento, né? Sim. E elas sempre estão em 2 ou 3, nunca estão sozinhas. Tem dias que é sessão de terapia. Porque elas se ajudam, contam as suas mazelas, sabe, uma ajuda a outra, então cria essa sororidade que é super É importante. importante. E a gente percebe que elas criam até muitas criam uma relação de amizade, né, Muito. entre elas, e a gente fica muito feliz quando a gente vê algumas delas que voaram mesmo, né, a gente que abriu quiosque, estão em outros coletivos, em outros shoppings, é muito bonito, assim, a gente ver a evolução, É, né, é inclusive a gente emocionante. quer mais para frente também trazer alguma delas aqui para contar aí um pouquinho a Ah, experiência, vai acho que vai ser ser lindo, vai vai ser ser muito bonito. bonito. Tem É, tem histórias de mudanças de vida ali, né. é. A gente até convido você a acessar institutosim.org.br, a gente normalmente conta as histórias dessas empreendedoras, desses empreendedores. A gente, faz entrevistas e a gente conta um pouquinho, eh, a origem, né, como que entrou no empreendedorismo, a gente percebe que muitas entraram primeiro por necessidade, Isso. né, mas aí depois viram um talento, viram que, o brilho no olho, né, e seguem até hoje. Então convido vocês a verem algumas histórias, a gente uma que vem sempre à mente, a Cleide, É a né, Cleide. a Cleide que era publicitária e hoje está aí exportando seus produtos, Exatamente. né, é muito enriquecedor. E acho que eu falo por mim, por estar no Instituto Sim, mas eu acredito que você até com mais propriedade que eu, a gente olha para trás e vê, dá tem aquela sensação de dever cumprido, Ah, né. sem dúvida. E eu acho que esse é o grande motivo, para a gente seguir vivo, e a gente seguir com energia, e a gente, ter aquela vontade de acordar de manhã, porque você sabe que dentro da nossa pequenez, a gente está produzindo um impacto positivo na vida das pessoas. Isso eu acho que faz uma diferença enorme, porque se cada um de nós fizer um pouquinho, Uhum. né, o mundo muda. O Hum. mundo muda.
né? O que a gente não pode é fazer mais do mesmo. Achar, não, aquela pessoa é lá pequenininha, deixa ela ficar lá no bairro dela, sempre pequenininha. Não, ela pode ir muito longe se ela tiver a contribuição, se ela tiver, se lhe for dado as condições necessárias para isso. E eu acho que é isso que o Instituto Sim tem feito por essas mulheres e agora esses homens, né? E acho que isso é um mérito muito grande para vocês. Eu parabenizo e onde eu vou, eu reconheço a importância desse trabalho que eu tenho a honra de participar. Ah, você faz parte importante Obrigada. disso, né? De um dos. O projeto Junto e Misturado é um dos nossos principais projetos, é onde a gente também deposita muito esforço. Não é fácil, Não é né? Não fácil, é não. fácil. São aí cerca de 60 empreendedores, né? A Juntando as cada três turno, lojas, né? a Porque a cada cada 6 meses turno. muda. Cada 6 vezes muda. A gente não mudava, né? As primeiras experiências elas ficaram mais de ano, né? Isso. Assim, mas a gente também quer dar oportunidade para que outros empreendedores entrem também nos shoppings e também Tenham que esse que aprendizado, né? essas que ficaram, que estão, também possam ter outras experiências, né? Eu Exatamente. acho que isso é muito importante. Gente, daria para fazer aqui uma série só sobre a Miriam, sobre o trabalho bonito dela. É, a gente está acabando com essas palavras assim de inspiração mesmo, mas eu queria que você falasse, Miriam, o que, que você ainda espera, né, dessa sua carreira como é, fazedora do bem. Eu não vou falar ativista, mas uma pessoa que faz o bem do jeito que consegue. Obrigada, Alexandre. Eu tenho procurado agora focar muito naquilo que realmente eu acho que eu tenho uma contribuição importante para dar. Porque, felizmente, tem muita gente nova fazendo muita coisa boa. Mas eu acho que eu tenho um acúmulo nessa área de geração de trabalho e renda muito grande. E eu posso contribuir. Então, eu tenho procurado focar um pouco nessa área e também um pouco na área das mudanças climáticas, porque eu estudo mudanças climáticas desde 1996, quando muito pouca gente sabia o que, que era. Hoje você vê, não há mais uma pessoa no mundo que não saiba que tem o aquecimento global em curso e que as suas consequências são danosas Bom, para todos em todos os lugares. tem gente que fala que não tem, né? É um pouquinho, né? Tem sempre os negacionistas, mas enfim, cada vez menos, viu? Ainda bem. Antigamente eram muitos, hoje Graças a Deus. eles já não têm mais muito jeito de, não tem mais argumento. Mas eu tenho procurado focar muito nisso, especialmente trazendo para as crianças, os jovens e as populações vulneráveis esse conhecimento sobre mudanças climáticas de uma maneira que elas possam entender. Porque eu acho que esse mérito eu sempre tive talvez pelo jornalismo, ou não sei se é uma coisa natural, ou se o jornalismo me burilou nisso, que é de saber traduzir. Porque quando a gente fala em mudança climática, é muito complexo. É um tema muito complexo, muito difícil, sabe? É um tema que você precisa ter conhecimento de física, de química, você precisa ter conhecimentos de geologia, para você poder entender o fenômeno, né? Porque é um fenômeno. Mas eu consigo traduzir. Recentemente eu fiz um trabalho muito bonito para crianças, né? Para a Secretaria de Educação do Pará, Olha, preparando as crianças para a COP30, que vai ser no que Pará agora legal. no final do ano. A gente produziu vários materiais, fez várias aulas, e foi muito bom para que as crianças do Fundamental 1 e também os jovens do Fundamental 2, assim como os professores, pudessem ter ferramentas para compreender, né, o que está acontecendo e a importância da COP30. Então, são esses dois temas que eu quero me dedicar enquanto eu ainda tiver um pouco de energia e, Ah, e força para trabalhar. tomara que tenha ainda por muito tempo, porque Obrigada, você é necessária. obrigada. Você é necessária. Vai para a COP? Vou para a Vai COP. para a COP? Boa. Infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi um prazer receber aqui Miriam do Airlib, entre outras coisas, fundadora e presidente do Instituto Ecoar. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nas diversas mídias. E um grande abraço a toda a equipe do Instituto Sim. Muito obrigado. E em breve a gente volta com mais um episódio de Aí Sim, conversas que inspiram e transformam.